Saudação, guerreiros! Hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre o nuclear e como os mais velhos necessitam da gente. E pra isso eu resolvi chamar a minha mãe, Patrícia, pra falar sobre o assunto. Oi, galera! E na verdade, né, se você parar pra pensar, eu não vou falar, vai ser ela. Mas, enfim, então já aproveita aí que vamos falar sobre isso e já chama aí seu pai e sua mãe, o responsável, pra ver junto o vídeo, beleza? E agora, sem mais delongas, solta a vinheta. Mãe, como é que é essa relação de os mais velhos necessitarem dos mais novos? Eu acho muito importante, Matheus, esse tema que você está trazendo, porque realmente nós, os mais velhos, nós precisamos da juventude. Nós precisamos do coração dos mais novos. Nós, os mais velhos, né, galera, no caso eu, nós não podemos perder a disposição de ter um coração ensinável. Nós precisamos ter o desejo de aprender. E nós aprendemos em todo o tempo. Nós aprendemos com uma criança, nós aprendemos com a juventude dos adolescentes, com a paixão que o adolescente tem por Jesus Cristo, né? Isso faz com que isso nos empurre, nos lance ao primeiro amor novamente, né? Isso incendeia o coração dos mais velhos. Mas para isso há uma necessidade de que nós venhamos a ter a disposição de aprender. E eu acho isso muito interessante, por quê? Porque o período da adolescência é um período que é muito característico do desejo de descoberta, né? De você ter curiosidade. E como que essa curiosidade do adolescente chega aos mais velhos? Através de perguntas, né? Então, nós podemos dar um exemplo nosso aqui, né, Matheus? Quando o Matheus ele me faz alguma pergunta, né? Eu sempre devolvo para ele com uma outra pergunta. E eu pergunto assim: tá, Matheus, o que você já sabe sobre isso? O que você já ouviu falar sobre esse tema? E por vezes a resposta que o Matheus me dá é algo que eu ainda não havia pensado. Então juntos, né, nós conseguimos construir uma linha de pensamento que se torna saudável, que é sadio, que é sábio, né? Então isso é muito importante, né? Porque a minha geração consegue se conectar com a sua geração, né? Quando nós conseguimos, como os mais velhos, viver os princípios, viver os valores da palavra, nós conseguimos através do exemplo e através dessa construção de pensamento que chega pela curiosidade do adolescente, nós conseguimos transmitir os princípios, nós conseguimos transmitir o propósito que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. E a partir disso, né, a partir dessa conexão de gerações, nós conseguimos adentrar no centro da vontade de Deus. E entrando no centro da vontade de Deus, automaticamente, Jesus é glorificado com isso. Então sim, nós os mais velhos não podemos jamais parar de aprender. E nós aprendemos muito com os adolescentes. E quando esse adolescente não dá motivos pra ser a força dos mais velhos, tipo, não tá nem aí pra nada? Bom, quando esse adolescente tá nem aí pra nada, há uma grande probabilidade que ele esteja sem função, né? Quando nós falamos de família, né? No âmbito familiar, toda pessoa tem uma função. O marido, o esposo, o pai tem uma função. A esposa tem uma função, a mãe tem uma função, os filhos também precisam funcionar dentro desse sistema familiar. Até a criança tem função, até a criança tem responsabilidades, né? A criança já pode guardar os brinquedos, a criança já pode guardar as roupas a seu modo, mas ela já tem responsabilidade. É que nem um relógio, se a engrenagem quebra, o relógio para de funcionar. Isso, né? Então assim, se esse adolescente está nem aí para nada, pode ser que ele esteja disfuncional, sem função dentro dessa casa, mas também pode ser que ele esteja sofrendo alguma coisa, sofrendo uma dor emocional, né? Pode ser que ele esteja sofrendo na escola, com os amigos, com os relacionamentos. Então aí é um momento onde nós, os mais velhos, nós precisamos ter um coração sensível, um olhar sensível a esse adolescente,
né? Se achegar mais próximo e tentar se conectar e saber o que está acontecendo, né? Para ajudar esse adolescente que está nem aí para nada, né? E dentro dessa pergunta que você fez, Matheus, algo que eu acho bem interessante é um princípio bíblico, né? Que eu me recordei agora, que é aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, né? Em algum tempo e ao seu modo nós vamos colher, né? Pensando dessa forma, aquilo que nós, os mais velhos, transmitimos para a próxima geração, para os nossos filhos, em algum momento nós vamos estar colhendo, né? Me fez lembrar também um exemplo nosso, Matheus, eu acredito que você vai lembrar, né? Teve uma vez que eu estava triste, né, inconformada com uma situação, nós estávamos na mesa e eu estava ali falando sobre aquilo, até que de repente o Matheus falou: mãe, por que você está dando tanta importância a uma situação e uma pessoa que nunca nem sentou na nossa mesa? Né? Então, o que isso me ensinou? Isso me relembrou um princípio que eu já tinha semeado sobre a vida do Matheus, né? Então, o Matheus, ele pôde me lembrar de algo que naquele momento eu não estava vivenciando, eu não estava lembrando desse princípio, né? Então, veja a importância, né, de nós estarmos conectados, das gerações estarem conectadas, a importância de nós semearmos e transmitirmos os princípios, os valores, porque em algum momento nós iremos colher daquilo que nós semeamos na vida dos nossos filhos. É que nem aquele versículo lá no Salmo 127, né? Que fala sobre o arqueiro, que ele faz uma representação dos pais serem o arqueiro que atira o filho como uma flecha em direção ao alvo. E se parar para pensar, a flecha é uma forma de proteção pro arqueiro, né? Sim. Então, tipo, é que nem esse exemplo nosso, né? O princípio que você me ensinou, eu usei com a senhora. Para me relembrar novamente esse mesmo princípio. Então é fato que se esse adolescente está nem aí para nada, alguma coisa deve estar acontecendo com esse adolescente. Bora pra terceira? Bora? Quando esses adolescentes que não estão nem aí pra nada, eles não estão nem aí pra nada porque não são incentivados e por isso desistem. A desistência, né? É muito interessante essa palavra da desistência, porque quem nunca já desistiu ou pensou em desistir, né? É importante que nós, né, os mais velhos, os pais, sejam os primeiros incentivadores dos nossos filhos, exatamente, os encorajadores dos filhos, desses adolescentes, né? Porque é um período de que o adolescente ele precisa de palavra de afirmação. Todos nós precisamos, né? Os mais velhos também precisam ser encorajados de palavra de afirmação. Mas a adolescência é um momento de afirmação, né? É um momento onde a construção da identidade está sendo construída. Então nós, pais, temos essa responsabilidade de encorajar, de ajudar a não desistir e até mesmo, né, Matheus? Vai ter momentos que nós, pais, nós vamos ter que incentivar os nossos filhos a desistir de algumas coisas, né? Se nós percebermos que os nossos filhos estão indo por um caminho, como a própria palavra diz, um caminho de morte, um caminho que não vai que não vai ser de bênção, mas de maldição, certamente nós vamos ter que incentivar os nossos filhos a desistir daquele pensamento, né? A desistir daquela conduta, a desistir daquela decisão. Mas, na maioria dos momentos, né, nós precisamos, como pais, ser os principais incentivadores, né, em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida dos nossos filhos, seja da área profissional, da área ministerial, né, e de uma maneira geral do propósito. Né? Nós precisamos entender qual é o propósito dos nossos filhos e ajudá-los a não desistir. Então, para terminar, né, Matheus? Eu vou ensinar um princípio para o Matheus. Para finalizar com chave de ouro. Já que nós estamos, né, falando sobre propósito e sobre ensinamentos, né, e transmissão geracional um pouquinho. Então, Matheus, eu quero relembrar para você um princípio que nós sempre ensinamos. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A Bíblia também fala,
Pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados. É verdade. Galera, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, até o próximo vídeo. Vamos fazer junto? Vamos. Falou!